Mas o objetivo final é de constituição de redes de comunidades. Então, por exemplo, se o objeto do trabalho for um rio, é fazer com que as diversas comunidades que estão ao longo do rio possam se interrelacionar e, simultaneamente, cuidar para que o rio não seja poluído. Para executar esses princípios, para pô-los em prática, como é que a gente tem feito? Primeiro, fazer um envolvimento do programa Escola da Família, que é o nosso parceiro, nosso primeiro parceiro, e capacitação da equipe, educadores profissionais e educadores universitários. Por que a gente faz essa capacitação? Porque nós não temos fôlego para continuar mantendo a condução de comunidades ao longo do tempo. Então nós damos o início, depois o Escola da Família assume durante mais algum tempo, até que possa emergir lideranças da comunidade e a própria comunidade ande sozinha, sem precisar do apoio da gente. Quando a gente reúne a comunidade, a primeira coisa é construir o sonho. O que a comunidade quer, o que ela deseja, o que ela almeja. Nós não trabalhamos, vamos resolver o problema da comunidade violenta ou da comunidade carente, porque isto é criar um estigma, né? Você rotula como violento ou como carente, aí é difícil quebrar. Então constrói-se os sonhos, aí levanta-se os recursos presentes na comunidade. Primeiro são as qualidades individuais, as competências individuais, depois uma consciência de quais são os equipamentos que estão presentes na comunidade. Depois o levantamento das dificuldades, que dificuldade se prevê na construção de objetivos e como enfrentar, e depois um planejamento para ação. E, finalmente, a ação de construção do sonho. Indicadores, evidentemente, se usa, indicadores de processo, frequência reunião, o clima da reunião, a motivação, número de participantes, e indicadores de sucesso nos objetivos da existência de uma coesão social, de um fluxo de contato entre os órgãos participantes, que mais frequente é que você tenha, numa comunidade, quem é de uma entidade não fala com a outra. Não por divergência, mas cada um tem o seu nicho. Um cuida de criança, o outro cuida de idoso, e não há troca. Simplesmente juntar pessoas já facilita bastante. E depois um outro indicador é ligado ao parceiro Escola da Família, que é o nível de informação e a frequência ao programa. Com relação ao corredor MTU, nós temos indicadores que vamos levantar e depois verificar se o índice de depredação de fato é mais baixo, a gente quer que seja baixo, que haja um sentimento de apropriação da população, sentir o corredor como seu e não como do Estado, ou da Prefeitura, ou da empresa concessionária, e que haja um nível de informação sobre a operação do corredor. As prefeituras, cada uma diz quais são os seus objetivos, mas normalmente estão ligados à identificação do indivíduo com a sua cidade e com o seu bairro. E indicadores mais gerais, a coesão social e a formação de redes. Estratégia nossa de implantação foi a criação de um piloto em 8 escolas e depois a expansão que a gente está planejando neste momento para as 31 escolas, compondo então o total de escolas lindeiras ao corredor noroeste, nos 3 municípios, Sumaré, Hortolândia e Campinas. E o formato é aquele que eu mencionei antes. Primeiro, oficinas que são conduzidas pela MTU, depois oficinas conduzidas pela Escola da Família e, finalmente, a própria comunidade assume o processo de liderança. Então, o piloto a gente está fazendo ao longo do corredor metropolitano, que é um corredor planejado para ligar 7 municípios da Bacia Oeste, da região metropolitana de Campinas. Campinas, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara e um ramo para Montemor. Esta primeira fase inclui Campinas, Hortolândia, Sumaré e mais uma estruturação de transportes em direção a Montemor. Nós estamos falando de uma
numa população de 1.800.000 habitantes, nesta bacia noroeste, que é a maior parte da população de Campinas, porque a região metropolitana tem 2.300.000. Em 145.000 viagens diárias, que é a maioria das quase 200.000 viagens na região metropolitana de Campinas. Para a construção do corredor e reformulação de todo o sistema de transportes na região noroeste, o primeiro passo foi dado pela Secretaria quando a região metropolitana foi constituída legalmente, que foi a realização de uma pesquisa com a população sobre o sistema de transporte. E as sugestões, foi realizada a pesquisa na região metropolitana de Campinas com a população sobre os meios de transporte, e as sugestões que nós obtivemos foram de ter corredores de via expressa, renovar a frota, criar transporte seletivo e estudar a possibilidade de implantação do metrô. A renovação de frota já está sendo feita através do corredor e o corredor de via expressa. O metrô, dado o pequeno número de viagens, ele não é viável economicamente. O transporte seletivo ocorrerá como uma dos diferentes serviços prestados. A implantação desse sistema trará uma série de benefícios à população. O primeiro é o aumento da acessibilidade, tanto no sentido mais amplo, quer dizer, as pessoas terão maior acesso ao mercado de trabalho, à faculdade, à saúde, quanto no sentido mais restrito, que é ligado ao portador de deficiência. Ônibus com piso baixo, estações de embarque adequadas para o portador de deficiência. A integração físico-tarifária, quer dizer, a pessoa paga uma só passagem, desce de um ônibus e toma um outro ônibus. Redução dos tempos de percurso e de espera, em torno de 13%. Oferta de novos serviços expressos, por exemplo, um ônibus que venha direto de Sumaré até o centro de Campinas, ou semi-expresso, um ônibus que saia de Sumaré e pare nas principais estações de embarque, além do ônibus comum parador que parará em todas as estações. A redução da emissão de poluentes, porque hoje a gente já tem tecnologia para definir um número adequado da emissão tanto de gás carbônico quanto de outros gases, através do mix de tecnologia nos diversos ônibus. A implantação de novas tecnologias, por exemplo, o GPS, que é um controle dos ônibus através de satélite. Então você sabe exatamente onde cada ônibus está e é possível informar o usuário qual é o tempo de espera que ele terá na estação de embarque, se 2 minutos, se 3, se 5, se 8. E principalmente um incentivo ao desenvolvimento urbano, porque a gente tem consciência de que o transporte, quanto melhor o transporte, maior possibilidade tem o comércio de se desenvolver, a prestação de serviço e o aumento de renda da população. Essa indução ela é natural, mas ela pode ser acelerada se houver uma ação integrada de governo. A primeira fase do corredor, que vai envolver os 3 edifícios Campinas, Hortolândia e Sumaré, compreende 27 quilômetros, 9 terminais novos, um terminal que está sendo reformado e 232 estações de embarque e desembarque, com tratamento paisagístico e com adequação de acessibilidade ao deficiente. Os investimentos do governo foram da ordem, nesta fase, de 140 milhões. Então, os grupos que nós estamos trabalhando nessas comunidades são exatamente para fazer com que o transporte possa ser um elemento de desenvolvimento individual da comunidade.